da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Portanto, o comecinho do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas começa apresentando o que aconteceu no templo quando Zacarias, que era sacerdote, esposo de Isabel, eles não tinham filhos. A vida inteira eles pediram, mas não tiveram um filho. Isabel era infecunda, era estéril. Já estavam envelhecidos. E aconteceu que no sorteio que os sacerdotes faziam entre si, justamente caiu em Zacarias para prestar o serviço diante do Senhor no Santo dos Santos. E aí está narrada toda aquela aparição do anjo Gabriel a ele, anunciando que Deus estava ouvindo a sua oração. Acompanha comigo, versículo 8. Lucas 1, versículo 8. Chegou para Zacarias o tempo de oficiar diante de Deus no turno de sua classe. Segundo o costume do sacerdócio, ele foi designado por sorteio para oferecer o incenso no interior do santuário do Senhor. Toda a multidão do povo estava em oração do lado de fora, na hora da oferenda do incenso. E bonito isso. Aquela hora de Deus foi uma hora de Deus. Ali começava um momento importante da história da nossa salvação. Por isso, felizmente, como está no versículo 10, toda a multidão do povo estava em oração do lado de fora, na hora da oferenda do incenso. Então, lhe apareceu um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor se abateu sobre ele, porque era uma coisa admirável, a presença do anjo aí. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. A tua mulher Elizabete dará à luz um filho para ti, e tu lhe darás o nome de João. Terás por isso alegria e júbilo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande perante o Senhor. Não beberá nem vinho e nem bebida fermentada. Isso quer dizer que ele será um consagrado. Os consagrados não tomavam nada alcoólico. Então, quando diz não beberá nem vinho, nem bebida fermentada, quer dizer, ele será um consagrado ao Senhor e viverá a sua consagração. E agora preste bem atenção: e será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente, sob os olhos de Deus, com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos seus filhos e conduzir os rebeldes a pensar como justos, a fim de formar para o Senhor um povo preparado. Zacarias disse ao anjo: de que modo o saberei? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. O anjo lhe responde: eu sou Gabriel, que permaneço diante de Deus. Fui enviado para te falar e te anunciar esta boa nova. Pois bem, vais ficar reduzido ao silêncio, e não poderás mais falar até o dia em que isto se realizar, porque não creste em minhas palavras, que se realizarão a seu tempo. Infelizmente, diante daquilo que o anjo lhe disse, Zacarias olhou muito mais para a sua situação já envelhecida, olhou muito mais para a situação da sua esposa Isabel, que sempre foi estéril, e que agora estava já velha também, e por isso ele não acreditou. Porque ele não acreditou, disse o anjo: você vai ficar mudo até que tudo isso aconteça. Versículo 21. O povo esperava Zacarias e se espantava de que ele demorasse no santuário.
Quando saiu, ele não podia falar-lhes, e eles compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes fazia sinais e permanecia mudo. Quando terminou o seu tempo de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Elizabeth, sua mulher, ficou grávida. Agora preste bem atenção. Durante 5 meses, permaneceu escondida e dizia de si para si: eis o que o Senhor fez por mim no tempo em que lançou o olhar sobre mim, para pôr fim ao que me causava vergonha diante dos homens. Interessante o que está aí. Durante 5 meses, Isabel permaneceu escondida e dizia de si para si: eis que o Senhor fez por mim, eis o que o Senhor fez por mim no tempo em que lançou sobre mim o seu olhar para pôr fim ao que me causava vergonha diante dos homens. Tanto assim que o trecho que nós conhecemos bem, que é o anúncio do próprio anjo Gabriel a Maria, começa dessa forma. Olha o versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José, da família de Davi, e essa jovem se chamava Maria. Por que começa esse trecho no 6º mês? 6º mês de quem? 6º mês de Isabel. Porque durante 5 meses ela ficou escondida. Ela ficou tão perturbada diante daquilo. O seu marido chega, tentando mostrar para ela com gestos, que ele tinha tido uma visão lá no templo, que Deus lhes prometera que ela ficaria grávida, que ele infelizmente não acreditou, por isso está mudo. Passam os dias, Isabel, que sempre foi estéril, que durante toda a vida quis dar um filho para o seu marido, ela engravida, e ela que já tinha passado da idade, já tinha ido além da menopausa, ela fica grávida. Tudo aquilo lhe causou um espanto, medo. Que situação aquela, ela já velha e agora grávida. O que ela faz? Naquela situação, ela pega e vai para longe. Interessante ainda hoje, quando a gente vai a esse lugar chamado Encarem, nós encontramos 2 casas chamadas de João Batista. Uma no plano e outra lá em cima, no alto do monte. E por que isso? Porque realmente a casa de Zacarias, de Isabel, era lá no plano. Mas quando ela ficou grávida, com aquele medo, ela subiu para a montanha e foi lá para cima, e foi lá que ela permaneceu durante 5 meses. Lá existe uma outra casa, lá existe hoje uma igreja. Foi lá que Maria chegou e visitou Isabel. Foi lá que João Batista nasceu. É interessante isso, mas impressionante. Preste atenção agora. Quando Maria chega e visita Isabel, tudo se muda. Tudo se muda. Aquela mulher coitadinha que estava ali apavorada diante da sua situação, vivendo uma coisa dupla. Por um lado ela tinha medo, tinha receio, estava incerta, estava insegura. Por outro lado ela estava cheia de gratidão, porque Deus lhe tinha dado um filho, ela não podia negar, ela estava grávida. Ela ia ela ia vendo de dia para dia os sinais da sua gravidez. Ela não tinha dúvida nenhuma de que ela estava grávida. Então ela estava grata ao Senhor, mas ao mesmo tempo atrapalhada. Mas quando Maria chega, tudo se muda. Dá um passinho para frente. É o capítulo 1 ainda. Mas no versículo 39. Naquele tempo, Maria partiu às pressas. Interessante isso, às pressas, rumo à região montanhosa, para uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias
e saudou Isabel. Ora, quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu seio e ela ficou repleta do Espírito Santo. Ela ficou repleta do Espírito Santo. Ela deu um grande grito e disse: tu és bendita mais que todas as mulheres. Por que ela deu um grande grito? Porque aquilo não veio dela, aquilo veio do Espírito Santo dentro dela, como que explodiu aquilo dentro de Isabel. Até agora ela estava medrosa, assustada, insegura, mas quando Maria chega, a primeira coisa, a saudação de Maria, repare bem, a saudação, bastou que Maria saudasse Isabel, foi como se dos lábios de Maria viesse o Espírito Santo. Na hora que ela saudou Isabel, aquela saudação, aquele sopro para dizer as palavras, levou o Espírito Santo a Isabel, e ela ficou repleta do Espírito Santo, como diz aqui, versículo 41, ora quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu seio e ela ficou repleta do Espírito Santo. Ela deu um grande grito e disse: tu és bendita mais que todas as mulheres, bendito é também o fruto do teu ventre. Como me é dado que venha a mim a mãe do meu Senhor. Repare uma coisa, Maria havia acabado de conceber por obra do Espírito Santo. Ela não tinha ainda nenhum sinal de gravidez, não tinha. Estava no comecinho. Ela chegou e apenas saudou Isabel, ela não contou nada. Como diz aqui, ela foi às pressas, ninguém pôde chegar antes. Nem José sabia da gravidez de Maria, ninguém. E impressionante, a primeira coisa que Isabel diz: tu és bendita mais que todas as mulheres, bendito é também o fruto do teu ventre, como me é dado que venha a mim a mãe do meu Senhor. Como é que Isabel ficou sabendo que Maria estava grávida? E muito mais ainda, como é que Isabel ficou sabendo que aquela criança que estava no seu ventre não era uma criança qualquer? E quem a estava visitando era a mãe do meu Senhor, como disse Isabel. Isso tudo foi o Espírito Santo, foi uma verdadeira profecia. Isabel não sabia nada humanamente, pela sua razão, pelo seu raciocínio, pela sua inteligência, ela não sabia nada, ela não teve nenhuma notícia. Foi o Espírito Santo que naquele momento, quando ela ficou cheia do Espírito Santo, pela presença de Maria, sai dos seus lábios aquela profecia. E aquilo que ninguém sabia, Isabel diz: bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem essa honra de vir a mim a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor? E ela explica o porquê, versículo 44, pois quando a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, bastou isso, eis que a criança saltou de alegria em meu seio. Bendita aquela que creu e que lhe foi, vou repetir, bendita aquela que creu, o que lhe foi dito da parte do Senhor se cumprirá. E aí estava se realizando aquilo que o anjo disse a Zacarias: ele, João, esse filho que vais ter da tua esposa estéril Isabel, ele será repleto do Espírito Santo desde o ventre materno. Gente, com tudo isso, Deus estava preparando o precursor de Jesus, aquele que Deus mandou à frente para preparar os seus caminhos. E você sabe muito bem qual foi o papel de João Batista. Ele foi à frente do Senhor, como havia dito o profeta Isaías, para preparar os seus caminhos, para preparar o povo. Tanto assim que depois de João ficar um longo tempo no deserto, interessante isso, quando sua mãe engravida, assustada pela situação, mas é um impulso de Deus, ela vai para longe, ela se afasta, ela se esconde, ela vai para o alto do monte. 5 meses até que Maria chegue, ela está lá. Igualmente, depois que João estava crescidinho, ele vai para o deserto, ele vai viver uma vida de oração, uma vida de penitência, até que chegasse a hora do Senhor. E quando chegou a hora do Senhor, preparado pela oração, preparado naquele tempo austero de deserto,
João começa a pregar a penitência. Deus dá a João a graça de conferir às pessoas um batismo na penitência, um batismo de conversão. Ele prepara todo aquele povo para receber o Senhor. Veja, João teve toda esta graça, aconteceu tudo isso. O anjo que aparece a Zacarias, o anjo que anuncia a Zacarias. Isabel que fica grávida, Isabel que assustada vai para o alto do monte e fica escondida durante 5 meses. Maria que vai visitar Isabel, Isabel que fica cheia do Espírito Santo e explode naquela profecia. João Batista que nasce, tudo isto aconteceu porque o Senhor estava preparando aquele que devia preparar a primeira vinda do Senhor. Preste bem atenção. Tudo isso para preparar aquele que devia preparar a primeira vinda do Senhor. João é o profeta que divide as águas entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele prepara o povo para receber Jesus. E de que maneira ele prepara o povo? Levando a conversão, levando a penitência, levando a mudança de vida. É o que João diz, o machado já está colocado à raiz das árvores, e tudo aquilo que não der fruto vai ser cortado. Fazei obras de uma verdadeira conversão, convertei-vos, convertei-vos, era a palavra de João, e ele era muito concreto, que aquele que vive na infidelidade, deixa a infidelidade, que aquele que vive no adultério, deixa o seu adultério, aquele que é injusto, aquele que sonega, aquele que oprime os seus irmãos, aquele que cobra impostos com usura, deixe de fazer isso, mude de vida, que os filhos voltem para os pais. Era toda uma conversão concreta, e dizia para os fariseus, que eles mudassem de vida, que eles deixassem de ser apenas uma casquinha, um sepulcro caiado, como vai dizer Jesus depois, mas que eles sejam verdadeiramente homens de Deus, homens a serviço do povo e homens a serviço de Deus. João começa a pregar a penitência e ao mesmo tempo dar-lhes um batismo de conversão. Por quê? Porque ele foi designado por Deus para preparar a primeira vinda de Jesus. Por que eu lhes disse tudo isso? Porque, gente, nós estamos agora no momento chave. Nós estamos agora num momento chave. Deus visita o seu povo, derramando o seu Espírito sobre nós, para no meio de todo este povo de Deus, para no meio de toda a igreja, Deus preparar agora, não um simples homem, não apenas um profeta para preparar a primeira vinda de Jesus, mas para formar um povo profético. Sim, um povo que seja como que um corpo profético para preparar a segunda vinda de Jesus, que já está eminente. E deixa eu dizer, embora nós não sejamos de nada por nós mesmos, nós temos sido escolhidos para sermos este povo profético, para sermos este corpo profético, que como João vai preparar a segunda vinda de Jesus. E se foi importante a primeira vinda de Jesus, e claro que foi importante, se foi preciso um João Batista para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, é muito mais importante agora a segunda vinda de Jesus, porque ela é definitiva. E é muito mais importante a nossa missão, a missão desse corpo profético, a missão desse povo profético que precisa, que deve preparar o povo todo para a segunda e definitiva vinda de Jesus. Veja a nossa escolha. Inclusive, gente, nós vivemos numa situação semelhante àquela de Isabel. Nós estamos incertos, inseguros, temerosos, porque tudo que se fala a respeito da segunda vinda de Jesus, de certa maneira causa espanto, causa temor. É somente depois de bastante tempo que a gente vai se acostumando com isso,
e o nosso medo e o nosso temor e a nossa insegurança vão embora, e a gente então, de repente, se torna tranquilo diante desta verdade. Mas no primeiro momento, e a tentação trabalha nisso, a gente fica temeroso, a gente fica inseguro. No fundo a gente treme igualzinho Isabel. A gente tem vontade de fugir, de se afastar. Mas o Senhor precisa nos preparar, precisa. E veja, essa é a graça que nós estamos recebendo. O Senhor nos tem falado claro, o Senhor tem nos falado diretamente a respeito da sua segunda vinda, porque nós, em primeiro lugar, precisamos saber disso e precisamos ser preparados. Nós vivemos inseguros também, porque ao mesmo tempo, pela graça de Deus, nós temos recebido a graça do batismo no Espírito. Nós, como Isabel, ficamos cheios do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo nos foram dados, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas novas, criaturas novas. Mas ainda, embora sendo pessoas novas, criaturas novas, convertidas pelo Senhor, nós ainda sentimos em nós o peso do pecado, o peso do homem velho que ainda habita em nós, o peso dos vícios. Nós ainda somos muito atraídos pelo mundo, nós somos envolvidos pelo mundo, envolvidos pela tentação, e tantas vezes nós escorregamos para um lado, para um outro. Nós vivemos dentro de nós mesmos essa situação dupla. Por um lado somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que somos impulsionados para Deus, impulsionados para as coisas de Deus. Nós sentimos um gosto pela oração, sentimos um gosto pela palavra de Deus, sentimos um gosto pelas coisas de Deus, sentimos um impulso para ir, para evangelizar, sentimos um impulso para sermos santos ou nada, sentimos tudo isso, mas ao mesmo tempo nós sentimos a nossa fraqueza. Sentimos como nós hesitamos, sentimos como o mundo envolve a nossa mente, sentimos como o peso da nossa vida passada ainda nos atrai, como a nossa mente foi contaminada, e quando nós menos esperamos, na nossa mente existem pensamentos loucos, e nós temos inclinação ainda para o pecado, e nós ainda temos sonhos loucos. Nós vivemos uma coisa dupla. Infelizmente, sentimos a nossa fraqueza, somos atraídos para o pecado, somos. A sexualidade nos pega. Quando nós menos percebemos, nós acabamos dando contra-testemunho. Vivemos ainda esta situação, igualzinho àquilo que vivia Isabel. E veja, é por isso que Maria nos visita. Isabel recebeu uma visita de Maria. Nós, graças a Deus, estamos recebendo repetidas visitas de Maria. Somos um povo visitado pela mãe, porque assim como foi preciso preparar Isabel, que seria a mãe de João Batista, nós precisamos ser visitados muitas vezes pela mãe. E ela está nos visitando, graças a Deus. Ela está sendo muito presente na nossa vida. Está. Porque nós ainda vivemos essa situação insegura, hesitante, entre a graça e o pecado, entre sermos repletos do Espírito Santo e sermos ainda fracos, frágeis, caindo, escorregando. Mas graças a Deus, a mãe está conosco. Diga comigo e bate até mesmo no peito: a mãe está comigo. Ela me visita continuamente, ela compreende a minha situação. Por um lado, grandes graças aconteceram na minha vida, mas por outro lado, eu me sinto muito fraco, e eu vivo essa situação dupla, mas a mãe está comigo, ela me visita, ela me prepara, porque eu faço parte deste povo, esse povo profético, que deve preparar a segunda vinda de Jesus, a definitiva vinda de Jesus. Obrigado, mãe, obrigado porque me visita,
Obrigado porque está comigo. Veja, gente, apesar de toda a nossa fraqueza, nós somos o povo que foi escolhido. Quando dizemos povo, eu e você fomos escolhidos para formarmos juntos esse povo profético, para formarmos juntos esse corpo profético, que assim como João foi escolhido por Deus para preparar a primeira vinda de Jesus, para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, veja a grande graça que nos foi concedida. Nós somos um povo, nós somos um corpo profético, escolhido pelo Senhor para preparar a segunda e a definitiva vinda de Jesus. Se Isabel explodiu de alegria, dizendo: de onde me vem essa honra, esta graça, de que me visite a mãe do meu Senhor? Nós igualmente, gente, somos visitados pela mãe do Senhor, somos escolhidos, preparados pela mãe do Senhor, porque o Senhor quer nos preparar para nós sermos como João, aqueles que vão preparar a segunda vinda de Jesus. Assim como João preparou o povo, levando o povo à conversão, à mudança de vida, para estar preparado para a primeira vinda de Jesus, nós temos do Senhor essa missão: trabalhar na conversão dos nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos a realmente se converterem para o Senhor, mudar de coração, mudar de mente, mudar de vida, para que os nossos irmãos, o nosso povo, esteja preparado para a segunda e a definitiva vinda de Jesus. Veja, esta é a nossa graça. Eu repito, embora nós nos sintamos muito pequenininhos, embora como Isabel nós nos sintamos assustados, medrosos, embora sintamos dentro de nós como que duas forças, uma que nos impulsiona para o Senhor e outra que nos arrasta para o pecado, embora sintamos isso, nós somos este povo que sente na carne isto, mas que foi designado por o Senhor, foi designado pelo Senhor para preparar os nossos irmãos, preparar um povo inteiro para a segunda vinda de Jesus. Deixa eu dizer, nós sentimos já na nossa carne o que os nossos irmãos sentem. Nós sentimos em nós mesmos o que o povo está sentindo. O povo se sente, por um lado, chamado para o Senhor. O nosso povo se sente, por um lado, chamado à conversão, a uma vida nova, mas ao mesmo tempo esse povo todo que é o nosso povo se sente ainda atraído para o pecado, envolvido pelo pecado, enganado pelo pecado, envolvido pelo mundo, atraído pelo mundo. Mas essa é a nossa graça, e por isso nós dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Repete: para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a grande promessa de Jesus é esta: como João Batista preparou a primeira vinda de Jesus, nós estamos sendo agraciados para preparar-nos e para preparar o nosso povo para a segunda vinda de Jesus. Deixa eu lhes contar uma coisa, até eu digo sobre isso, esse livro que se chama Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Nesse livro aqui, eu falo a respeito disso. Há um teólogo na igreja, ele é francês, um teólogo da atualidade, se chama René Laurentin, um grande teólogo. E é interessante, como bom teólogo, ele não fica apenas fazendo estudos de escritório, não. Ele é teólogo, ele conhece teologia, e quando acontece algum fato, ele vai analisar o fato à luz da teologia, para então fazer teologia a respeito dos fatos. Quando começaram a acontecer as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, René Laurentin ficou muito questionado. Em primeiro lugar, de longe ele começou a ver as coisas, ele começou a questionar as pessoas que iam a Medjugorje, até que depois de um tempo ele mesmo foi a Medjugorje, como uma pessoa qualquer. Ele foi lá como alguém que não queria saber nada com nada, mas ele foi lá, foi ver. Ele também deixou-se
tocar por aquilo que acontecia em Medjugorje. Ele também foi rezar como os outros peregrinos, igualzinho os outros. Ele foi àqueles lugares todos, ele foi ouvir, como se fosse uma pessoa simples, ali no meio do povo, escutando aqueles jovens que recebiam as aparições de Nossa Senhora. Ele participava daquelas missas, ele participava daquelas celebrações. Ele não se impôs logo como teólogo, chegando, vinha aqui para saber das coisas, não. Ele foi simples no meio do povo. Ele foi conversar também com aqueles jovens que recebiam as aparições de Nossa Senhora. E assim como uma pessoa simples, que ouve, que escuta, que dialoga, daí sim ele começou a fazer teologia em cima das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. E com isso René Laurentin escreveu e coisas lindas a respeito disso. Falou, fez palestras, fez conferências. E interessante, René Laurentin apresentou o que ele chama o ciclo de Maria. Claro, o resultado, eu estou sintetizando muito, resultado de todo o seu trabalho teológico em cima das aparições de Medjugorje. Veja, ele não foi um chutador que foi logo chutando, dizendo sim ou não, que foi logo aceitando ou reprovando. Não, graças a Deus, ele, como bom teólogo, fez teologia em cima daquilo, e uma teologia simples, de alguém que vai, de alguém que deixa se envolver por aquela experiência. Alguém que vai, que escuta, que consulta, que reza, que participa com o povo, e depois ele trouxe esta linda realidade que ele chamou o ciclo de Maria. Escute só o que foi que ele disse. Ele nos disse, olha, nós que somos franceses, ele é francês, tivemos a grande graça das aparições de Nossa Senhora a Bernadette Soubirous, e as aparições de Nossa Senhora eram sempre pela manhã. E Nossa Senhora nos convidou para a conversão, para a penitência. Ela veio também com o rosário na mão, convidando Bernadette a rezar o terço, rezar o rosário, e a convidar todo o povo a rezar o rosário, e a se converter, a mudar de vida. E disse ele, nós tivemos toda a beleza do que são as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. E ela sempre apareceu pela manhã. Passados anos, em 1917, Nossa Senhora começa a aparecer em Fátima, em Portugal, para os 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. E a mensagem de Nossa Senhora, o convite de Nossa Senhora é o mesmo. Aqui aquelas crianças e o povo todo reze o rosário, que o povo se converta, que o povo se prepare para o Senhor, que o povo realmente se converta, e não retarde mais a sua conversão, e que as pessoas comecem a rezar, e a rezar para valer. E interessante, diz René Laurentin, acontecem primeiro as aparições de Lourdes, de manhã cedo. Acontecem depois as aparições de Fátima. E interessante, as aparições de Fátima acontecem durante a Primeira Grande Guerra. O povo estava no desespero daquela guerra. E Nossa Senhora diz, porque vocês estão ouvindo a minha mensagem, porque vocês voltam a rezar, esta guerra vai terminar. Agora, se o povo realmente ouvir a minha mensagem, ouvir a minha voz e se converter, e voltar a rezar e mudar de vida, essa guerra vai acabar e vocês terão paz. Mas, se infelizmente o povo não ouvir a minha voz, se o povo realmente não se converter, o que vai acontecer é uma segunda grande guerra, que será muito mais pavorosa do que essa que vocês estão vivendo. Veja, eu repito, eles estavam durante a Primeira Grande Guerra. E Nossa Senhora fala a eles do que aconteceria com aquela chamada Segunda Grande Guerra. E gente, o que foi que aconteceu?
Infelizmente, embora Nossa Senhora tivesse falado, embora os 3 pastorinhos tivessem transmitido toda a mensagem dela, o povo não ouviu. O povo realmente não se converteu e aconteceu a segunda grande guerra. E nós vimos o que foi aquela grande guerra. Além disso, aconteceu um grande sinal, a perseguição dos judeus, o povo da primeira aliança. Coisas que nunca nós imaginávamos que pudessem acontecer, aconteceu com aquele povo. Hitler, e não somente Hitler, todo o sistema nazista, perseguiu o povo de Deus, o povo judeu. Eles não tinham mais o direito de viver, só pelo fato de serem judeus, eles já eram condenados, eles eram julgados, eles entravam naqueles caminhões, depois entravam naqueles trens, simplesmente pelo fato de serem judeus, eles eram levados aos fornos crematórios. Veja, fornos crematórios eram justamente fornos de alta tensão, de um calor fora do comum, e judeus eram jogados ali, como se fosse osso velho, como se fosse sucata desse mundo. E os nossos irmãos, o povo da primeira aliança, simplesmente pelo fato de serem povo de Deus, eram jogados naqueles fornos crematórios, e eram reduzidos a pó. Hoje existem fornos crematórios, e muita gente escolhe, em vez de ser enterrada, ser cremada. Então, em poucos minutos, aqueles corpos são reduzidos a cinzas, e o que a família recebe depois é uma caixinha com as cinzas daquele que foi o seu ente querido. Gente, isso aconteceu brutalmente com o povo de Deus. Eram centenas e centenas de pessoas que simplesmente, veja bem, pelo fato de ser povo de Deus, eram levados aos fornos crematórios, e em poucos minutos eram reduzidos a cinzas, e as cinzas deles ninguém recolhia, não. Pelo contrário, as cinzas de um se misturavam às cinzas de outro, e eles eram destruídos assim, barbaramente, cruelmente. Veja, pelo simples fato de ser povo de Deus. Isso é um sinal para nós, porque nós não ouvimos, porque nós, igreja, porque nós, humanidade, não ouvimos o grito da nossa mãe, que havia aparecido a primeira vez em Lourdes, e sempre de manhã cedo. E porque não ouvimos o grito da nossa mãe a segunda vez, que aparecia sempre ao meio-dia, porque nós não ouvimos, aconteceu a segunda grande guerra, e aconteceu essa barbaridade, que foi a perseguição do povo judeu, o povo da primeira aliança, o povo de Deus. E gente, isso para nós é um sinal. Nós vimos o que aconteceu para o povo de Deus, o povo da primeira aliança, para nós cristãos sermos alertados. Veja bem, quando Deus nos mostra o que aconteceu, e claro, não foi Deus que fez isso, não foi Deus que perseguiu o povo de Deus, ao contrário, foram os súbditos do maligno. Foi todo esse sistema bárbaro que foi o nazismo, foi Hitler, que era um homem realmente possuído pelo inimigo, foi mesmo, e hoje existem provas de que ele era um homem consagrado ao maligno, um homem possuído, a sua mente, o seu coração, os seus planos, era um homem possuído pelo maligno, era um homem que hoje se chama esotérico. E ele fez toda essa barbaridade. Mas isso é um sinal para nós, que hoje somos o povo de Deus, para nós que somos igreja, para nós que somos o povo, não do Antigo, mas do Novo Testamento. É como se Deus mostrasse com fatos concretos. Veja, se vocês não se converterem verdadeiramente, vai acontecer com vocês, o meu povo, a minha igreja,
vai acontecer com vocês o que aconteceu com o meu povo da primeira aliança, o meu povo do Antigo Testamento. Não é que Deus queira que isso aconteça conosco, não. Deus não está nos ameaçando com castigo, mas Deus está nos mostrando: convertam-se, mudem de vida, preparem-se, sejam meus, verdadeiramente meus, porque se vocês não forem meus, se vocês não correrem para mim, se vocês não voltarem rapidinho, às pressas para mim, vocês acabam ficando ainda diante do jugo do inimigo, vocês continuam ficando ao sabor do mundo, vocês continuam ao sabor do príncipe deste mundo, e o príncipe desse mundo vai tratar vocês desse jeito. Veja, gente, é uma lição muito concreta, é uma lição muito visível, muito palpável. Não serei eu que tratarei vocês assim, não. O próprio inimigo, o próprio príncipe deste mundo vai tratar o meu povo, o povo de Deus, desse jeito, se o meu povo não se converter verdadeiramente. Porque se vocês não se convertem, vocês são meu povo, mas entregues à mão do príncipe deste mundo. Vocês, em vez de virem para mim, vocês permanecem ao léu do príncipe deste mundo, e o príncipe deste mundo vai tratar vocês do jeitinho que tratou o povo judeu, o meu povo, o povo da primeira aliança, o povo do Antigo Testamento. Ele vai tratar vocês desse jeitinho. Raciocine bem. Nossa Senhora em Fátima disse: porque vocês ouviram a minha mensagem, porque vocês, crianças, e esse povinho aqui de Fátima, ouviram a minha mensagem, esta grande guerra, o estertor dessa grande guerra, e eles padeceram naquela primeira guerra. Meu Deus do céu, como o povo da Europa apareceu com aquela guerra que estava acontecendo nos anos de 1917. Você conhece a história, você sabe que naquele tempo eles estavam numa grande guerra. Passaram fome. Os próprios meninos de Fátima, Francisco e Jacinta, morreram de tuberculose, porque não tinham remédio, porque não tinham como ser tratados. Morreram crianças ainda. Morreu Francisco, morreu Jacinta. Lúcia Deus conservou, porque era preciso que ela permanecesse ainda, que ela recebesse outras mensagens, que ela continuasse viva, que ela levasse as mensagens de Nossa Senhora em Fátima a muita gente, para que as pessoas se alertassem, para que as pessoas ouvissem, para que as pessoas se convertessem. Não foi à toa que Lúcia permaneceu, não é à toa que ela ainda permanece lá, em Portugal. Ela está num convento, igualzinho Santa Teresinha. Ela está lá, vivendo em oração, recebendo ainda mensagens de Nossa Senhora. Sim, o próprio Papa João Paulo II, quando conversavam vários bispos à mesa, e esses bispos e cardeais estranhavam, dizendo ao Papa: mas é uma coisa muito estranha, não é, Santo Padre? Esse fato de todos os dias haver mensagens para aqueles jovens lá em Medjugorje, não é uma coisa muito estranha isso? O Papa disse: não é estranho. É a mãe visitando os filhos, é a mãe chamando os filhos. Eles disseram: mas veja, lá em Fátima, por exemplo, Nossa Senhora apareceu de maio até outubro, depois terminou. Ele disse: isso é vocês que pensam. Vocês não sabem pela história que Nossa Senhora apareceu outras vezes a Lúcia? Inclusive, o que ela mandou a respeito dos 5 sábados, os 5 primeiros sábados, que muita gente desprezou, deixou de lado, Nossa Senhora revelou depois. Várias vezes Nossa Senhora apareceu a Lúcia com mensagens importantíssimas. Mas saibam, disse o Papa, porque Lúcia mesmo me contou, assim como diariamente Nossa Senhora aparece em Medjugorje, Nossa Senhora aparece para ela também diariamente, trazendo mensagens importantíssimas para essa humanidade que não está querendo ouvir Deus, para essa humanidade que não está querendo ouvir a voz da mãe. Você está me entendendo?
Você está me entendendo? Gente, aquilo que Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos lá em Fátima, nos anos de 1917, de março a outubro, dentro daquele ano de 1917, enquanto estavam em guerra, de maio até outubro, Nossa Senhora apareceu esses meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, só esses meses. E por que, infelizmente, depois das aparições, depois daquele primeiro momento, o mundo foi esquecendo, foi esquecendo, foi esquecendo, foi esquecendo, e aquilo que Nossa Senhora lhes disse, eles não viveram. Veja, 17 a 42, esses anos todos, em 42 explode aquela grande guerra, que vai até o ano de 45, aí acontece o terror da perseguição do povo de Deus, o povo judeu. Eu disse a vocês que eles foram para os como é que chama isso? Fornos crematórios. Mas não só, eles foram para campos de concentração, em trabalhos forçados, e muitos morreram lá. E no final, porque havia uma quantidade grande de judeus, grande, que foram julgados assim sumariamente, eram judeus, eram condenados, eles não tinham mais como acabar com aqueles judeus. Então, simplesmente eles eram levados àquelas câmaras de gás. E o que era a câmara de gás? Uma coisa bárbara. Chegavam aqueles trens carregados de judeus e diziam a eles: tirem toda a roupa, vocês vão tomar um banho. E afinal das contas eles davam graças a Deus, porque passaram com aquelas roupas não sei durante quanto tempo, fizeram aquela viagem toda, pelo menos agora iam tomar um banho. Homens do lado, mulheres do outro, todos eles sem mais tinham que tirar a roupa, mesmo que fosse frio, mas pelo menos graças a Deus iam tomar um banho. E quando chegavam aqueles chuveiros, era um chuveiro atrás do outro, chuveiro atrás do outro, o que saía daqueles chuveiros não era água, a água que eles esperavam, o que saía dos chuveiros de repente era gás. E sempre eles eram pegos de surpresa, porque não sobrava ninguém para contar para os outros o que era aquilo. Veja bem, ninguém sabia, ninguém imaginava, eles esperavam tomar um banho, mas eles eram tão cruéis, tão bárbaros, que o que saía daqueles chuveiros era gás, e gás mortífero. E gente, em poucos segundos, aquela quantidade enorme de judeus, os que estavam debaixo do chuveiro, os que estavam ali dentro daquele local, que eles pensavam que era um local de banho, todos eles, de repente, todos morriam. Você viu o que aconteceu com a bomba atômica? O que aconteceu em Hiroshima? E uma história que pouca gente conhece, é que lá em Hiroshima, uma cidadezinha bem próxima, assim como existem as nossas grandes cidades, como São Paulo, Rio, e além disso existe a grande São Paulo, com cidades ali ao lado, o ABC, por exemplo, Guarulhos, fazem parte da grande São Paulo, a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias, e as outras cidades ali formam o grande Rio. Também essa cidade formava a grande cidade atingida pela bomba atômica, Hiroshima. Interessante, lá havia franciscanos, que com aquele povo, viviam assim, ao pé da letra, as mensagens de Fátima. Não só o terço, mas toda uma vida de conversão, o que Nossa Senhora lhes dizia, e os 5 sábados e tudo mais, os 5 primeiros sábados. Eles viviam assim ao pé da letra, na fraqueza, é claro, mas veja, lá naquela região do Japão, um país praticamente pagão, pela presença daqueles franciscanos, eles viviam ao pé da letra as mensagens de Fátima. E quando aconteceu a explosão da bomba atômica, que exterminou todas as pessoas, e que não foi exterminado assim logo de início, ficou com as radiações,
com todas as consequências, depois foram morrendo e tendo doenças. Impressionante, aquele povo que era fiel às mensagens de Fátima, nenhum deles foi atingido. Nenhum deles foi atingido. Na mesma cidade, outros foram atingidos, outros morreram, mas aqueles que viviam as mensagens de Fátima, acredite, não foram atingidos. Não morreram e não foram atingidos pela radiação, gente. A radiação não escolhe pessoa. Radiação atômica é radiação atômica. Pela própria lei da física, ela atinge a todos, indiscriminadamente. Como é que aquelas pessoas não foram atingidas? Como é que elas foram escolhidas para não serem atingidas? Porque Deus sabe quem são os seus. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero ser dos seus. Eu quero ser preparado pela mãe. Eu quero ouvir as palavras da minha mãe e viver o que ela me diz. Eu preciso ser desse povo preparado para a tua segunda vinda, Senhor. E eu tenho que ajudar os meus irmãos a serem um povo inteiro preparado para a segunda vinda de Jesus. Por isso, Senhor, eu quero viver as mensagens da minha mãe. Eu quero verdadeiramente me converter. Eu quero verdadeiramente ser santo, rumar para a santidade, caminhar para a santidade, custe o que custar, ou santo ou nada. É isso que eu quero, Senhor. E eu sei, eu serei guardado, eu serei preservado, como aquele povo no Japão, quando aconteceu a explosão da bomba atômica. O Senhor vai me guardar, e vai guardar todos aqueles que foram fiéis à palavra da nossa mãe. Guarda-me, Senhor, e rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Sabe, gente, isso tudo é muito sério. Isso tudo é muito sério. Nossa Senhora falou assim, e os próprios fatos de Fátima, e o fato da Segunda Grande Guerra, e o fato da perseguição dos judeus, o povo da Primeira Aliança, vem dizer para nós: veja bem, vem dizer para nós que aquilo que o povo de Deus, o povo da Primeira Aliança, padeceu na Segunda Grande Guerra, nós padeceremos se não nos convertermos. Aqueles que verdadeiramente se converterem, e Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Deus sabe. Ninguém consegue se esconder, ninguém. Deus conhece os corações. Nós homens vemos as aparências, Deus vê o coração. Veja, quem for trigo vai ser poupado, vai ser preservado. Quem for joio vai ser joio. Não sei se você sabe que o joio era usado pelos judeus para fazer fogo, porque a gente pega graveto, né? E se tem palha é ótimo, porque a palha é ótima para fazer fogo. De manhã cedo, para começar o fogo, é graveto, é palha. Eles usavam joio, porque o joio era joio, ele não era trigo. Só tinha aquela espiga de trigo, só tinha aquela aparência, era palha unicamente. Então, o joio era usadíssimo para fazer fogo. Joio seco era a coisa melhor para fazer fogo. Você entendeu? Quem for joio vai ser joio. Coisa fantástica para fazer fogo. As aparições de Fátima
nos mostrava René Laurentin aconteciam ao meio-dia. E ele diz, as aparições em Medjugorje, agora, a partir de 1981, veja, Fátima foi em 1917, no começo do século. Medjugorje começa em 1981. E diz ele, a que horas Nossa Senhora aparece? Impressionante. Todos os dias ela é pontualíssima. Nós tivemos a graça de ir mais uma vez a Medjugorje por causa das nossas peregrinações, e continuamente há peregrinações para lá. Uma acabou de chegar de volta de lá, até o padre Roberto acompanhou esta peregrinação. Nós vimos, Nossa Senhora é pontualíssima, ela aparece às 5h40, portanto 20 para as 6. Daí René Laurentin faz esta conclusão teológica, é um teólogo. As aparições de Fátima estavam na manhã. As aparições de Lourdes aconteceram na manhã. As de Fátima ao meio-dia. Mas agora, às 20 para as 6. E ele pergunta, que oração no relógio de Deus? E o próprio René Laurentin responde, nós estamos a 20 minutos do fim. Nós estamos a 20 minutos do fim. Quer dizer, nós estamos na iminência do fim. Gente, nós não temos mais uma hora inteira. Nós não temos mais uma tarde inteira. Nós não temos mais um dia inteiro, não. Nós temos apenas 20 minutos, e veja, de 81 até agora, já se passaram todos esses 17 anos. O que é que nós estamos esperando? A nossa conclusão é essa, é hora da nossa conversão, e não só, é a hora de nós sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, um povo profético como João Batista, cheio do Espírito Santo, sentindo a própria fraqueza, mas se convertendo, se santificando, e ao mesmo tempo, como João, preparando todo um povo para a segunda vinda de Jesus, assim como João foi firme na preparação de um povo inteiro para a primeira vinda de Jesus, é preciso que nós agora, gente, preparemos a nós e preparemos o nosso povo a partir dos nossos, a partir da sua família. O que você quer que aconteça com a sua família? Veja o que aconteceu com o povo judeu, o povo de Deus da primeira aliança. Quando vier a perseguição, os seus vão aguentar. Gente, se eles tiverem se convertido, eles aguentarão, eles não renegarão Jesus, mas se eles não tiverem se convertido, se eles não tiverem preparados, e nós não temos mais muito tempo, não. Eles não vão conseguir, eles vão renegar a Jesus, eles vão entrar na do anticristo, eles vão negar a própria fé, eles vão entrar na apostasia. Gente, a coisa é grave, é a mãe nos falando, e nós temos que mostrar as coisas claras, nós temos que mostrar as coisas claras. O tempo passa a cada dia, e nós não podemos mais retardar a nossa conversão, não. Nós precisamos, cheios do Espírito Santo, levar o Espírito Santo, levar a graça do batismo no Espírito Santo, porque esta é a graça, não é a nossa pregação simplesmente, não é a nossa insistência, nem é o nosso nervosismo, não, é justamente a graça do batismo no Espírito Santo que vai fazer com que os nossos irmãos se convertam e aí estejam preparados, não mais para a primeira, mas agora para a segunda vinda de Jesus. Que horas são no relógio de Deus? No relógio de Deus só faltavam, a partir de 81, 20 minutos para o fim. Claro, não se trata de fim de mundo, mas para esta vinda, essa segunda vinda de Jesus, onde Ele vai separar o joio do trigo, onde Ele vai dividir as águas. Veja, nós estávamos na primeira grande guerra, quando aconteceu Fátima, porque eles não ouviram, não se converteram, aconteceu a segunda. Aconteceu Medjugorje.
cada dia Nossa Senhora aparece e fala. Pergunto, a igreja está ouvindo? A humanidade está ouvindo? Os nossos estão ouvindo? A nossa família está ouvindo? Nós estamos ouvindo? Não é que Deus nos ameaça, se vocês não fizerem eu castigo, não. O que Deus diz é o seguinte: se vocês não me ouvirem, se vocês não saírem do mundo, se vocês não saírem debaixo do jugo do príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo vai tratá-los assim, como tratou o povo da primeira aliança, o meu povo, o povo de Deus, lá nos tempos do nazismo. É isso que o Senhor nos diz. Não sou eu que vou castigar, não. Quem castigou o povo de Deus não fui eu, diz Deus, foi o nazismo. Quem vai castigar vocês não serei eu, será o próprio príncipe desse mundo. Por isso vocês precisam deixar de ser tolos, deixar de ser trouxas e sair imediatamente. Vocês são meus filhos, diz o Senhor. Vocês são filhos daquela que eu tenho enviado. Escapem-se depressa. Não estejam mais debaixo do jugo do príncipe desse mundo. Não estejam mais debaixo do jugo deste mundo. Não mais. Venham para mim, porque se vocês não vierem, decididamente, o príncipe deste mundo vai tratá-los como tratou o meu povo da primeira aliança lá no tempo do nazismo. E eu não quero que os meus filhos estejam nesta situação. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.